tudo bem? O programa Entrevista Record Atualidade apresenta hoje uma entrevista histórica. Pela primeira vez, o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas e ex-presidente da República, trata abertamente de por que caiu da presidência. 20 anos depois, ele analisa a entrevista do irmão que denunciou que seria corrupção no seu governo. Fala do papel de PC Farias e de como gostaria de entrar para a história. Vamos apresentar essa entrevista em 2 capítulos. No capítulo de hoje, ele acusa o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, de cometer o crime de não investigar Demóstenes Torres e Carlos Cachoeira. Acusa a revista Veja o jornalista Policarpo Júnior de cúmplices do crime organizado. E rejeita a tese de que ele não tem legitimidade para atacar a Veja e Gurgel, porque a Veja publicou a entrevista do irmão 20 anos atrás. E a Gurgel, porque a mulher de Gurgel processou o Collor. Quando eu perguntei o que ele achava da acusação de Gurgel, de que aqueles que atacavam Gurgel temiam o julgamento do mensalão, Collor respondeu: essa carapuça não me cabe. Senador, o senhor acusou o procurador Roberto Gurgel, num pronunciamento no Senado, de uma ação criminosa. E o senhor fez isso depois que o próprio Roberto Gurgel enviou à CPMI, de que o senhor faz parte, um documento por escrito explicando a sua posição diante da Operação Las Vegas. Por que o senhor considera a ação dele criminosa? Bom, o senhor Procurador-Geral, ele foi convocado por um requerimento que apresentei à CPMI para comparecer à comissão. E o meu intuito era tão somente de que ele nos desse um norte para onde a CPMI deveria focar a sua atenção. Porque essa CPI, diferentemente das outras, ela inicia com uma denúncia já apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Nas outras CPIs, não é, o Procurador-Geral esperava chegar às suas mãos o resultado do trabalho das CPIs para saber se iria apresentar denúncia ou não. E, em segundo lugar, porque o que motivou a criação da CPMI, que foi questões envolvendo o senador Demóstenes Torres, com o passar dos dias e o volume de fatos que se sucederam, a questão do senador ficou em 3º ou 4º lugar. Claro. Então, a CPI ficou, então, sem foco, ficou difusa. E a ida dele, a minha intenção era tão somente de dar esse norte à CPI. Esse rumo. Esse rumo. Então, o que me estranhou nisso tudo foi a reação muito extemporânea da parte dele, quando recebeu essa possibilidade de que poderia ser convocado. Uma reação de quem se julga intocável, de quem se julga que uma convocação como essa soaria como um desrespeito, e absolutamente não foi. Foi um sinal de respeito e reverência ao Ministério Público, tanto que foi o primeiro convocado. O requerimento que eu apresentei foi a convocação do Procurador-Geral. Bom, então decidiram que primeiro fariam uma série de perguntas e que ele responderia por escrito. E a resposta por escrito dele é um testemunho escrito e assinado que ele oferece à sociedade, demonstrando que ele prevaricou ou, no mínimo, que cometeu improbidade administrativa. E foi isso que eu expliquei com base naquilo que ele escreveu na nota que endereçou à CPMI, respondendo às perguntas formuladas pela CPMI. Então, seja por prevaricação, seja por omissão, o senhor considera que ele teve uma atitude criminosa? Sem dúvida. E deverá responder por isso criminalmente? Sem dúvida. Ele pode tentar elucubrar, pode tentar fazer malabarismos, né, que quiser, mas está muito claro de que ele prevaricou. Porque o Procurador-Geral, quando ele recebe da Justiça, como ele recebeu, da 11ª Vara da Justiça Federal de Goiânia, então ele recebeu esse inquérito e foi enviado para ele
porque nesse inquérito havia uma pessoa com prerrogativa de foro, no caso o senador Demóstenes. Então, o que é que ele tinha que fazer obrigatoriamente? O que é que determina a lei? Ele deveria, em primeiro lugar, por entender que não havia qualquer tipo de provas, pedir o arquivamento. Ou, vendo que havia realmente uma pessoa com prerrogativa de foro, pedir ao Supremo Tribunal Federal que autorizasse a quebra dos sigilos telefônico e outros, desde com prerrogativa de foro. Beneficiado pelo foro especial. Pelo foro especial. Em terceiro lugar, a falta de maiores informações, devolver o inquérito ao juiz, solicitando... Lá de Goiás. De Anápolis especificamente, solicitando quais informações ele precisava obter e ter para formar juízo sobre aquela questão. Claro. E ele não tomou nenhuma atitude. Nenhuma dessas três. Nenhuma dessas atitudes. Ele simplesmente recebeu em 2009 e 2 anos e 8 meses depois é que ele ofereceu a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, quando já havia uma outra ação em curso, que era a Operação Monte Carlo, que não tem nenhuma vinculação de origem com a Operação Vegas. A Operação Monte Carlo, ela surgiu em função do juiz da Polícia Federal que estava fazendo essa operação ter detectado por uma interceptação telefônica uma conversa de um policial rodoviário federal com uma pessoa que estava sendo alvo dessa investigação. E aí, em função disso, foi enviado para o juiz da 11ª Vara também, que aí esse juiz, né, mandou prosseguir as investigações. Então, quando ele diz que, graças a essa, ele Gurgel, quando o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, diz que a Operação Monte Carlo obteve este êxito, graças à ação premonitória ou precavida da parte dele de sobrestar a Operação Vegas, ele mente. Ele mente. Então, por isso, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar, com todas as letras, alto e bom som. No mínimo, ele cometeu uma improbidade administrativa e podendo alcançar até o crime de prevaricação. Senador, o procurador Roberto Gurgel disse que aqueles que adotaram uma atitude parecida com a sua de incriminá-lo, de responsabilizá-lo, são pessoas que têm alguma coisa a ver ou temem o julgamento do Mensalão. O senhor teme o julgamento do Mensalão? Por que eu haveria de temer o julgamento do Mensalão? Eu acho que essa carapuça não me serve, não é? Isso não lhe cabe? Não, em absoluto. Não há nenhuma relação de causa e efeito, seja qual for o argumento que ele levante, né? Porque são alegações inteiramente fora de propósito, vindo de quem vem, um Procurador-Geral da República. A resposta natural de um Procurador-Geral da República que se preze, ao ser informado de que estaria sendo convidado ou convocado para comparecer a uma comissão parlamentar mista de inquérito, seria dizer, bom, eu estou apenas aguardando que me seja informado ou que me seja dado a conhecer esse convite ou essa convocação. Por enquanto, eu não posso falar nada. O senhor considera que a mulher dele, a subprocuradora Cláudia Sampaio, que trabalhou nesse mesmo processo e que deu declarações que colidem, que contradizem o testemunho de delegados da Polícia Federal que trabalharam nessa questão, o senhor acha que a subprocuradora deve ir lá à CPMI prestar esclarecimento? Também deve ir, porque, na realidade, o Procurador-Geral da República, ele encaminhou a subprocuradora da República esse inquérito. Então, ela participou. E ela foi desmentida pelo delegado que presidiu o inquérito da Operação Vegas, quando lhe foi perguntado por que a senhora, doutora procuradora Cláudia, não deu prosseguimento, não solicitou mais informações, ou uma dessas alternativas de que nós já falamos anteriormente.
Ela disse porque eu recebi um pedido do delegado que presidia esse inquérito. E o delegado, no depoimento que prestou à CPMI, disse que não é verdade, que ela mentiu. Ele foi, inclusive, falar com ela para saber em que pé se encontrava a Operação Vegas, porque ele não havia obtido mais nenhum tipo de informação sobre o andamento do processo, em termos de se a investigação iria prosseguir, se não iria. E ele desmentiu, a subprocuradora disse que não. Ela, em momento nenhum, ouviu de minha boca que a questão desse inquérito estava muito bem parado onde se encontrava. O senhor também defende que o dono da Editora Abril, o dono da revista Veja, o senhor Robert Tivita, que aqui no Brasil passou a se chamar Roberto Tivita, que o senhor Robert Tivita deponha na CPMI. Por quê? Assim, porque ele é o vamos dizer assim, o diretor, editor. E é interessante, uma coisa que me chamou a atenção, porque com os problemas todos que a Abril vem passando, ele ficou apenas no Conselho de Administração. Sim. Mas numa matéria recente que esta revista publicou, em que ele fala alguma coisa, e tem uma foto, e diz o editor deste semanário e presidente do Conselho de Administração. Então, eu fico ainda mais pesaroso pelo fato da revista ter alguém que se deu o codinome de editor, sendo analfabeto, como ele é, o seu Roberto Tivita, né? E, além disso, ele é uma pessoa que vamos dizer, é o que fica por trás, incentivando os seus repórteres a agirem de forma indevida, que sequer tangencia a ética política, a ética jornalística. Então, tudo o que os seus repórteres fazem, eles o fazem com o apoio e o incentivo do senhor Roberto Tivita. Porque, na realidade, eu cheguei a essa conclusão de que o verdadeiro editor da revista Veja é o seu departamento comercial. É o departamento comercial da Veja que edita as matérias. E essas matérias são editadas na medida em que elas possam carrear lucros, dividendos, ganhos pecuniários. E todas essas capas que renderam à Veja aumento de tiragem e, consequentemente, aumento na venda avulsa, aumento no número de anunciantes, aumento do preço dos próprios anúncios e, em termos de prestígio, tudo isso foi fruto de uma ação criminosa de um jornalista chamado Policarpo Júnior, editor desta revista aqui em Brasília, que tinha essa ligação com um grupo criminoso há quase 10 anos, se valendo dessa íntima vinculação com uma organização que ele sabia ser uma organização... O senhor não tem dúvida de que ele sabia que era uma organização criminosa? Nenhuma dúvida. Nem eu, nem acredito que ninguém tenha dúvida de que ele sabia que era uma organização criminosa. Até porque as informações que ele colhia... o Roberto Tivita também sabia? Claro, sem dúvida nenhuma. Ele sabia de tudo, sempre sabe de tudo. Ele pode chegar e não atinar uma coisa com a outra. Eu até dou a ele esse benefício dessa dúvida. Mas que sabia, sabia. Então, não somente ele, mas como outros jornalistas também, porque foi verificado depois que 2 procuradores que trabalham com o senhor Procurador-Geral da República, eles entregaram a 2 jornalistas da Veja os inquéritos originários da 11ª Vara de Anápolis, em Goiás,
que estavam sob segredo de justiça. E entregaram esse material aos jornalistas da Veja, e esses, naturalmente, entregaram ao seu Policarpo. Então, o seu Policarpo ficava no centro, de um lado, recebendo as informações que, sob segredo de justiça, lhes foi fornecida por procuradores, e, do outro lado, ele recebia informações do crime organizado, alvo dessa mesma investigação que ele tinha em mãos do outro lado. Então, a gente bem pode imaginar o que ele não criou com esse volume de informações e um poder absolutamente inacreditável, porque ele tinha, além do poder da informação, ele tinha o poder da divulgação. Isso é algo absolutamente abjeto, é algo que nós devemos repelir sempre com todo, mais do que vigor, não é? com todo o ímpeto que nós que desejamos não ser iludidos por matérias falaciosas, mentirosas, não é? E, sobretudo, obtidas da maneira como a Veja vem obtendo, dessa maneira. Senador, o senhor sabe certamente que o jornal O Globo publicou um editorial, hoje famoso, dizendo que Roberto Tivita não é Rupert Murdoch, desligando ou dissociando o que o Roberto Tivita faz aqui no Brasil daquilo que o Murdoch fez na Inglaterra e pelo que pagou um preço muito alto e talvez até seja proibido de continuar a fazer negócios na Inglaterra. A posição do Globo é que se você fala em Veja, fala em imprensa, se fala em imprensa, fala em Globo, e, portanto, a tentativa de expor as responsabilidades do Roberto Tivita e do Policarpo seria uma forma de agredir a liberdade de imprensa e agredir o próprio Globo. O senhor é dono de um grupo de comunicação afiliado à Globo, o senhor, portanto, entende da questão da comunicação. E eu pergunto, o senhor não acha que o senhor corre o risco de também levar água para esse moinho do cerceamento da liberdade de imprensa? O senhor, como empresário da comunicação, o senhor se sente ameaçado? Não, de jeito nenhum. Até porque se tem uma pessoa no Congresso Nacional, um parlamentar no Congresso Nacional, que já tenha se colocado de uma forma clara, límpida, cristalina e inequívoca de ser contra qualquer tipo de controle sobre os órgãos de comunicação, sou eu. Se alguém que vem sempre lutando pela liberdade de informação, sou eu. E não somente lutando, como dei provas disto no processo que sofri de político, de impeachment. Em nenhum momento, eu criei qualquer tipo de dificuldade para que a imprensa vasculhasse e auscultasse o que quisesse, que ouvisse tudo. E isso dito pelos próprios adversários meus, não é? Então, eu sou absolutamente a favor da liberdade de imprensa, sou totalmente contrário a um movimento que existe aí, né, de uma forma subreptícia, mas é um movimento que existe para que haja um controle chamado controle social dos meios de comunicação, porque isso sim é que impediria, seria um grande golpe na liberdade de expressão e de imprensa. Portanto, isso, para mim, isso não me causa nenhuma moça, não me causa nenhum tipo de incômodo. O senhor sabe que muitas pessoas discutem ou questionam a sua legitimidade para falar mal do subprocurador ou responsabilizar o procurador e a subprocuradora e a própria revista Veja. Com relação à subprocuradora, o jornal Folha de São Paulo de hoje, na página A7, o senhor deve saber disso, diz que alvo de Collor na CPI comanda ação criminal contra ele no STF. Alvo do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, na CPI do Cachoeira, a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, pediu a condenação de Fernando Collor em 2008 por supostos peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica,
essa ação está ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a sua ação seria, digamos, um acerto de contas pessoal com a subprocuradora. Eu nem sabia. Quando isso me foi colocado na audiência pública em que ouvimos o delegado responsável pelo inquérito da Operação Vegas, é que eu vim a tomar conhecimento da existência dessa senhora procuradora e, em seguida, tomar conhecimento também de que ela tinha algum vínculo pessoal com o Procurador-Geral da República. Essa é uma afirmação tão tosca como o português de quem a redigiu. Senador, outra questão que se levanta sobre a sua posição hoje na CPMI é exatamente essa sua posição em relação à Veja. Faz agora exatamente 20 anos que a revista Veja publicou uma entrevista com seu irmão, Pedro Collor, em que ele o acusava, através do tesoureiro da sua campanha, de estar envolvido num amplo esquema de corrupção em pleno governo Collor. Eu lhe pergunto, essa não é também um argumento que atenuaria ou reduziria a força da sua acusação, revista Veja? O senhor também não estaria fazendo um acerto de contas com a Veja? Não, porque em momento nenhum, porque se a gente for se deixar levar por esse argumento de acerto de contas, primeiro que isso não é de mim, não é esse espírito de revanchismo, de guardar mágoas e rancor, isso não faz parte do meu comportamento. Eu sempre digo menos em homenagem aos meus adversários e mais pensando na minha própria saúde, porque se eu fosse guardar mágoas e ressentimentos de tantas injustiças que eu já sofri ou de tantas admoestações de que eu já fui vítima pela imprensa de um modo geral, eu teria então que fazer uma escala de pelo menos de 100 veículos de comunicação para diante. Não é a Veja, até porque há um equívoco na avaliação que a Veja faz da participação dela no processo que levou ao meu impeachment político na presidência da República. Ela acha que foi ela que causou. E não foi. Foi a revista Isto É. É verdade. Foi a revista Isto É. Uma reportagem do Bob Fernandes. Uma reportagem, não me lembro o nome do jornalista, mas foi uma reportagem em que apareceu um motorista, que eu não tinha famoso conhecimento. Motorista do Elba. Não era nem do Elba, não, era motorista. Era do Elba? Era um motorista sim, que estava lotado no Palácio do Planalto e que fazia trabalhos para a minha secretária. Secretária no Palácio. Eu não tinha conhecimento, não o conhecia. Né? Mas foi a matéria desse motorista que a Isto É publicou. Isso. Essa é que foi a pedra de toque que levou ao meu afastamento, que mobilizou o Congresso, o Congresso e, posteriormente, a população, devido a um erro também que cometi quando, numa reunião no Palácio do Planalto com os taxistas, em que eu estava ali assinando decretos e tal sobre a diminuição da taxa de juros cobradas para os motoristas renovarem a sua frota e tal. E aí, nesse dia, em plena efervescência daqueles momentos que antecederam o meu afastamento, na solenidade eu havia dito já ao cerimonial que não iria falar, porque eu estava tomado de muita emoção e tal. E terminou o evento, o locutor oficial está encerrada a cerimônia, tal. E aí os taxistas começaram a gritar: fala, Collor, fala, Collor, fala. E aí eu me senti assim... estimulado? Estimulado a falar. E voltei e falei. E aí foi aquilo que quando eu pedi, foi um erro de avaliação meu,
em que eu pedi para que no domingo seguinte todos saíssem às ruas vestidos de verde e amarelo, ou com a bandeirinha verde e amarela das nossas cores e tal, para mostrar que a democracia no Brasil era mais forte do que qualquer tentativa de golpe que quisesse se perpetrar contra o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de quase 30 anos, sem que fosse dado ao povo brasileiro o direito de votar. E a minha solicitação não foi atendida, ao contrário, saíram às ruas, mas todos vestidos de preto. Né? Exato. Então, esse meu erro, junto com a capa da revista Isto É, isso sim, foram aqueles emuladores e que realmente deram foram um êmulo da questão do meu afastamento da presidência da República. E não a Veja. Então, apenas para corrigir um equívoco que a Veja vai lá, vem cá, ela comete. Antes de ir a outra parte da entrevista de Collor, assista o quadro Eu Cheguei Lá. Hoje nós vamos conhecer a história do Wilson Rezende. O Wilson chegou lá. Ele não só montou uma empresa de sucesso, como transformou a sua cidade, Maringá, num polo tecnológico de desenvolvimento de software. Wilson trabalhou durante anos no mercado de sistemas de informação, até que 12 anos atrás decidiu abrir o próprio negócio. A DB1 Informática, uma desenvolvedora de software que tem como principais clientes produtores rurais de uma das regiões mais importantes da agropecuária brasileira, o norte do Paraná. Wilson começou a administrar a DB1 sozinho, com 30 funcionários. Depois vieram 2 sócios para ajudar a gerenciar os novos contratos. No entanto, o crescimento da empresa estava desordenado e foi aí que ele recorreu ao Sebrae. Chegou no momento que eu não conseguia entender mais os problemas que eu tinha, né? E o Sebrae, procurando o Sebrae, eu consegui orientação sobre alguns problemas que estavam acontecendo aqui na empresa, consegui treinamentos comportamentais para mim como empresário, consegui consultorias para a minha empresa e para os meus colaboradores, que ajudaram eu colocar a minha empresa no eixo. Até hoje é muito presente o Sebrae, né, tanto na companhia quanto também no setor de software da nossa cidade. Com a ajuda do Sebrae, Wilson se tornou líder de um movimento que reúne empresários do setor de informática da região de Maringá. Dessa forma, um ajuda o outro. E aos poucos, o norte do Paraná se torna referência no desenvolvimento de software especializado para o agronegócio. Hoje, com 120 funcionários, a DB1 não para de crescer e já cruzou as fronteiras do Brasil. Recentemente, abriu uma filial lá na Índia e já conta com 7 colaboradores por lá. Mas Wilson e a DB1 não estão satisfeitos. Eles querem mais. Planos para o futuro, mercado internacional, né? Esperamos levar esse produto de gestão agrícola para fora do Brasil, né? Já preparamos a solução para ser um competidor global. Então agora o nosso horizonte não é mais só o mercado nacional, mas o mundo inteiro. O Entrevista Record volta já! O Entrevista Record Atualidade está de volta e mostra a entrevista de Fernando Collor. Ao longo desses últimos 20 anos, nas poucas entrevistas que o senhor deu, o senhor jamais admitiu que o seu irmão, naquela denúncia da revista Veja, ou naquele episódio do motorista, tivesse razão quando disse que havia casos de corrupção no seu governo. Eu vou lembrar um episódio e gostaria que o senhor tratasse desse assunto. O delegado Paulo Lacerda, da Polícia Federal, indicado pelo diretor da Polícia Federal, que se não me engano foi o senhor que o nomeou, Romeu Tuma, iniciou uma investigação sobre PC Farias, tesoureiro da sua campanha. E lá ele localizou doações ilegais para a campanha de grupos importantes no Brasil, como, por exemplo, o Grupo Hermílio de Moraes, o grupo hoje dessa grande empreiteira, Andrade Gutierrez,
e doações feitas de forma ilegal e que resultariam em benefício pessoal do senhor. Localizou também um aumento de tarifa de transporte interestadual, assinado pela ministra Zélia Cardoso de Mello, que poucos dias depois recebeu um ressarcimento, digamos assim, uma compensação, está no inquérito do Paulo Lacerda, por esse aumento dos transportes interestaduais. A Zélia Cardoso de Mello foi processada, depois absolvida por uma questão, digamos, formal na justiça, e o senhor próprio foi processado. E eu pergunto, hoje, 20 anos depois, com um pouco mais de cabelos brancos, poucos, o senhor diria que o senhor foi, digamos, leniente, complacente, com mecanismos de corrupção que houvesse no seu governo? Em absoluto, em absoluto. Porque se assim fosse, não é, a CPI não teria sido sequer constituída. A CPI que levou depois ao meu afastamento da presidência... Só para ficar Congresso, claro para o nosso espectador, o senhor não houve impeachment do senhor. O senhor renunciou antes do impeachment, não é isso? Isso aí é a renúncia que não foi aceita. É o primeiro caso que eu acho que há registro na história de que uma renúncia, que é um ato unilateral, que não depende de saber se outrem aceita ou não, simplesmente foi desconhecida pelo Senado da República, à época transformado em tribunal. Então foi algo assim foi uma das violências cometidas contra mim e contra o meu mandato e contra o próprio processo democrático brasileiro. Mas vamos voltar à questão, em relação a essas questões, então... A investigação do Paulo Lacerda. Eu tinha interesse em saber até que ponto o que estava pululando aqui e acolá era verdadeiro ou não. Porque logo quando eu assumi, uma das primeiras providências que eu adotei foi extinguir o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Bom, e eu imaginava que eu pudesse criar rapidamente uma agência de informações que fosse realmente de auxílio ao chefe de Estado nas informações para que ele tomasse as decisões de Estado que seria obrigado a tomar, para evitar que o SNI continuasse a ser o que se transformou. Até o próprio general que o criou, o general Guberi Couto e Silva, tem uma frase dele famosa que disse: eu criei um monstro, referindo-se ao SNI, depois de anos de ação desse serviço de informações. Então o SNI se transformou numa associação de levantar fofocas de vida íntima de parlamentares, de adversários do regime, disso, daquilo, e de nada servia. Por isso que eu tomei essa decisão drástica de extingui-lo logo no primeiro dia de governo, achando eu que pudesse criar também rapidamente uma agência de informação que pudesse me dar conhecimento das coisas que aconteciam na nação, no Estado brasileiro. E isso não foi possível, foi muito difícil construir a agenda de dentro deste conceito. Então, as informações que eu tinha eram as informações que eu recebia no clipping diário das revistas, jornais e tal, da imprensa. Então, quando começou isso a tomar algum volume, eu comecei a me preocupar. E tanto que disse ao doutor Romeu Tuma, diretor-geral da Polícia Federal, disse a todos os ministros, e tem vários deles daí vivos que estão para contar a história. Eu disse, mais do que isso, eu determinei, eu quero saber o que de fato existe por trás dessas denúncias, insinuações, ou seja lá o que for que esteja aparecendo na imprensa. Se eu tivesse algo a temer, eu não faria isso.
eu simplesmente dificultaria todas essas ações. Diria, não se pode dar informação porque tem segredo disso, daquilo, é informação que não pode ser disponibilizada, na CPI não tem criação de CPI, faria com que a maioria que nós dispunhamos no Congresso prevalecesse. E não, e a CPI foi criada com a minha aquiescência. Todos os trabalhos foram desenvolvidos da forma desabrida e da forma mais aberta possível, não é? De modo que... E tudo isso depois o Supremo Tribunal Federal reconheceu, porque do momento em que, do meu afastamento até o momento do meu julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal, foram 2 anos em que a minha vida foi investigada de cima a baixo, de tudo, desde o momento em que eu nasci até aquele momento, né? Foram 2 anos de uma investigação rigorosíssima. E vale a pena também registrar que no momento em que havia toda... Por isso que eu digo, a Veja não pode se considerar como... Em que havia a mídia praticamente inteira, aliás, repercutindo o que eu via nas ruas, porque as ruas pediam, não é, que eu fosse condenado. Claro. Então era o chamado Volksbefinder, né, na Alemanha nazista, né, em que o juiz, por isso que aquela frase, ainda há juízes em Berlim, porque naquela época mais dura do regime nacional socialista, o povo é quem julgava, era o Volksbefinder, né? Então, a voz das ruas estava, né, muito ativa e sempre realimentadas e retroalimentadas pelo noticiário dos diversos veículos de comunicação, né? E o Supremo Tribunal Federal, depois de toda essa investigação e apesar dessa pressão enorme, o Supremo Tribunal Federal, né, me inocentou de todas as acusações que me foram feitas. E aí vem uma pergunta. Se eu perdi o meu mandato com base na suposição de que as denúncias que me faziam eram verdadeiras, onde está o mandato que eu perdi quando a mais alta Corte de Justiça do país decidiu que aquelas acusações eram falsas? Eu não deveria ter de volta o meu mandato? É uma questão, é uma pergunta a ser respondida. Claro. Né? Uma questão que eu gostaria de fazer, senador. O senhor acha que o PC Farias saiu fora do controle? Eu não sei o que seria sair fora do controle. Eu quero dizer que sem o Paulo César Farias não haveria campanha presidencial. O Paulo César Farias, diferentemente do que pintam, né, no sentido do que dizem dele, o Paulo César Farias era uma pessoa extremamente cordata, correta, amiga. Tinha o senhor foi amigo dele até o fim? Não, teve um momento em que nos afastamos. Foi exatamente o momento em que eu tive algumas comprovações de que ele tinha, vamos dizer assim, se deixado levar pela notoriedade que havia ganho. Notoriedade que havia ganho. Mas o fato é que era uma pessoa que, desde o início, acreditou no projeto político. Não é? E eu, governando o estado de Alagoas, esse querido estado de Alagoas, mas saindo de uma região nordeste, e, enfim, com candidatos. É preciso lembrar que foi uma disputa da qual participamos 15, 16 candidatos. Tinha Ulisses Guimarães, Ulisses, Mário Covas, Aureliano, Mário Covas, Brizola, Aureliano, Lula, enfim. E nomes com grandes qualidades e com longa ficha de serviços prestados ao Brasil. Então, o Paulo César Farias, que havia participado da eleição de governador,
De Alagoas. Porque de Alagoas, porque ele era muito ligado ao industrial lá de Alagoas e que também foi candidato ao Senado na nossa chapa. Foi ele quem coordenou financeiramente a campanha de governador. Então, quando houve a minha decisão de sair candidato à presidência da República, eu olhava, bom, para onde eu vou, não é? Por onde eu vou começar. Então, eu procurei o Paulo César e perguntei se ele... contei a ele do projeto que eu tinha, das modificações, das transformações que eu queria fazer no Brasil e tal, como candidato a presidente, se eleito fosse, tal. E se ele poderia me ajudar. Primeiro, se ele acreditava no projeto. Ele disse, acredito, porque eu conheço você e sei que você é determinado nas coisas que você deseja fazer e a linha que também eu vejo que o Brasil necessita é essa. Falávamos em termos de abertura da economia, né, abertura comercial, de nós acabarmos com as reservas de mercado, enfim, fazemos essa série de mudanças que, afinal, foi o grande legado do meu governo. E ele, então, se engajou na campanha e saiu de Alagoas e foi para São Paulo, para o eixo Rio, São Paulo, Minas, e fazendo os contatos que achava por bem fazer para que nós tivéssemos uma estrutura mínima de campanha. E isso é o que foi a participação dele que foi decisiva. Né? Depois, no segundo turno, já a situação mudou completamente, porque aí já havia uma notória divisão de opiniões, de forças. Né? Era Collor versus Lula e a divisão se deu, inclusive, entre os financiadores e os doadores. Também. E também em termos de programa. Porque a última disputa presidencial em que houve uma nítida diferença de programas entre um candidato e outro foi a do segundo turno de 1989. Em que o presidente Lula, ele pregava, por exemplo, uma presença do Estado, pregava, né, não a privatização, não a abertura comercial, enfim, o que naquela época era no que ele realmente julgava melhor para o Brasil. E eu, do lado absolutamente oposto, dizendo ao contrário. Né? Claro. Então, quando a população decidiu na eleição pelo meu nome, ela decidiu também a favor de um programa de governo, porque eram inteiramente diferentes. Claro. Depois dessa eleição, se a gente for buscar aí os arquivos, nós vamos verificar que em todas elas a diferença de discurso de um para o outro, dos contendores, se apertou. Ia se estreitando. É como nos Estados Unidos, né? Porque a gente ouve aqueles debates dos republicanos e dos democratas e a gente consegue só a questão da saúde, a questão, enfim. Sim. Mas não vamos sair do assunto. Senador... Mas, fundamentalmente, ele foi uma pessoa importante, decisiva para que a eleição fosse possível e fosse vitoriosa. E os erros que, eventualmente, ele tenha cometido foram erros levados, eu não tenho dúvida, pelo que a notoriedade lhe trouxe de entendimento das coisas, subiu a cabeça. Foi isso. Quem derrubou o senhor? O que derrubou o senhor? Quem traiu o senhor? Por que o senhor caiu? Bom, em primeiríssimo lugar... Tem a história do motorista, tem a história dos motoristas de táxi, mas isso não explica um fenômeno político de que o senhor foi protagonista. O que na realidade causou a minha saída da presidência, da forma como se deu, foi a falta de sustentação política no Congresso Nacional. Embora sendo de uma família, uma parte política, outra parte de diplomatas, né? Mas na questão política eu não havia ainda aprendido uma coisa, que era
o respeito e a atenção que o chefe do Poder Executivo deve ter para com o Poder Legislativo. Isso aconteceu comigo quando eu era prefeito de Maceió, em que eu comecei com o apoio de mais de 2/3 dos vereadores e terminei o mandato com o apoio de 3 ou 4 vereadores. E me candidatei a deputado federal, fui o mais votado de Maceió, o mais votado que é a capital do meu estado, o mais votado de Alagoas. Depois fui candidato ao governo do estado. A mesma coisa se deu em relação à Assembleia Legislativa. Não dei a atenção devida em relação à minha eleição de governador. A maioria que eu tinha no Poder Legislativo não era tão elástica quanto aquela que tive como prefeito na Câmara de Vereadores. Nós só tínhamos um deputado a mais que a oposição. Bom, então a mesma coisa aconteceu na minha relação com a Assembleia Legislativa em Alagoas. E se reproduziu aqui em Brasília, então. E também aí, da saída do governo, me elegi presidente da República. Então eu acho que aquilo foi sedimentando em mim algo nocivo para qualquer político. Arrogância? Que é arrogância também. Mas, sobretudo, há um certo sentimento de superioridade em relação aos seus semelhantes, que é um erro terrível, do qual eu me penitencio sempre. E quando eu cheguei aqui, né, eleito presidente da República... Aos 40 anos e 7 meses. Aos 40 anos, fiz em agosto, tenho 40 anos, 7 meses, 40 anos e 7 meses. O mais jovem... que eu fiz o meu dever de casa. É verdade. Bom, o mais jovem presidente mais das jovem Américas, presidente da história do Brasil, mais jovem presidente o primeiro do Brasil. presidente eleito pelo voto direto desde Jânio Quadros. E vai por aí. Vindo de um estado pequenininho. E vai por aí. Sem um partido forte, derrotando o Lula, o Brizola, o Ulisses, todo mundo. Imagine tudo isso. Imagine. E o senhor sabe que com medida provisória. Sim, com medida provisória. E com medida provisória. À disposição. À disposição. Então, todo esse programa de governo que causou essa grande mudança e também uma repercussão muito negativa no que tange aquela questão do bloqueio dos ativos, que chamam equivocadamente de confisco da poupança. Bom, isso é aquela tal coisa, né? Repetidas 1000 vezes acaba virando verdade. Na verdade, foi um congelamento por 18 meses. Foi um congelamento por 18 meses. De todos os ativos. E o dinheiro foi devolvido em 18 meses, com correção. Mas aí, senador, o senhor não resolveu aquele problema que estava no bolso e na alma de todo brasileiro, que foi o problema da hiperinflação. E aí eu lhe perguntaria aqui, do alto dos meus alguns anos de jornalismo econômico, e eu me lembro quando o entrevistei no dia seguinte ao lançamento do Plano Collor, eu e o Joelmir Betti. Eu me lembro, aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Eu lhe pergunto, se o senhor tivesse controlado a inflação, o senhor teria ficado no poder? Nunca pensei nisso. Mas a inflação, de alguma forma, ela havia sido, se não controlada, ela havia sido baixada a níveis bem inferiores àqueles. Você pegou a 1.400 ao ano? E é 86% ao mês. E quando deixei, me parece que estava em 27% ao mês ou 26% ao mês. A questão da base parlamentar. A questão da base parlamentar. Foi aí que eu cometi, neste ponto que eu cometi o grande erro. Ou seja, achar que o Poder Legislativo, diante de um presidente eleito, como você disse, tal, não tinha nada mais a fazer a não ser dizer, muito bem, estamos aqui à sua disposição. O Entrevista Record de hoje fica por aqui. Na segunda-feira que vem, você vai ver que Collor trata de sua queda da presidência, por que caiu, a questão da corrupção, onde errou, fala da arrogância, o que não faria de novo, o papel de PC Farias, a absolvição no Supremo, fala de Lula, de Dilma e de como gostaria de entrar para a história. Até lá. Boa noite, boa sorte.
Record News, jornalismo 24 horas no ar.